Seja bem-vindo novamente. Vamos à terceira parte número 3 do nosso vídeo, ranking dos FIINFRAs. Então, recomendo que você assista as duas outras partes, né? Esse vídeo a gente quebrou ele para não ficar muito longo. No primeiro vídeo, a gente faz uma geral dos fundos e uma explicação do contexto nos quais esses fundos foram ranqueados. No segundo vídeo, a gente analisa o primeiro pelotão, né, que seria o XP&D, quais fundos ficaram melhor classificados segundo esses critérios, né, que foram XP&D, BODB, os dois a Sparta, CDI Juro e o Orama. Então a gente parou nessa análise aqui. Nesse vídeo, a gente vai seguir a partir do SNID até o final. Então, basicamente, a gente parou aqui no SNID, né? Então vamos direto a ele aqui. Quais são as particularidades do SNID? Como a gente já viu nos vídeos anteriores, é um fundo diferenciado por trabalhar com hedge 100% da carteira em CDI. Então, só por isso eu acho que já é um diferencial bacana. A parte de carrego de carteira dele, aqui, ó, já começando pelos pontos mais fortes. Carrego de carteira, CDI mais 2,5, interessante. É um fundo que tem bastante regularidade nos pagamentos, ele está pagando um equivalente a 14,5 dividend yield desde o início do fundo. Então, é sempre 1,15 por cota que ele paga, né? Essa cota negociando em torno de 101, 102, né? Então, e a cota segue crescendo em valorização. Os únicos pontos de atenção no qual ele perdeu o ponto aqui realmente é o tamanho do fundo, né? Hoje ele está com 37 milhões aqui. Mas apesar disso, por ser um fundo da Suno, ele acaba tendo uma visibilidade um pouco melhor e ele tem uma liquidez 180 mil por dia. Então, liquidez não seria um problema tão crítico nesse fundo aqui. Esse fundo, na minha opinião, tende a crescer e fazer emissões em breve, né? Porque ele está se tornando sempre acima do patrimonial, está crescendo, sendo bem divulgado. Então, na minha opinião, esse fundo é um fundo que vai ter um crescimento orgânico bastante bom daqui para frente. E aquela história, né? Quem entra no início acaba pegando condições melhores, né? Quem entrou lá no IPO pegou esse fundo a uma precificação dividend yield on cost muito interessante. Então, dito isso, né, sobre esse fundo aqui, vocês estão vendo que ele tem bastante pontos verdes, né, para a gente analisar. Ele ficou ranqueado na sexta posição aqui, então ficou com nota 8,3, atrás dos demais fundos, respeitando o nosso critério de pesos que a gente explicou no primeiro e segundo vídeo. Então, vamos aos demais. Aqui ficou o fundo do Banco Inter, né, em sétimo lugar. Ele ficou bem posicionado na questão PVP, porque está descontado, dividend yield de 12 meses e carrego IPCA. Foram os pontos onde ele mais teve notas maiores que os demais fundos. Então, quando a gente vem aqui ao fundo do Banco Inter, BIDB, perceba, negocia hoje a 0,95. É um fundo, logicamente, que ele tem um patrimonial intermediário, uma liquidez um pouco menor, né? Mas o ponto de destaque dele seria esse desconto, 0,95, dividend yield consistente, 15,8 nos últimos 12 meses, né? Acima da média do mercado, carrego da carteira dele, IPCA mais 7,6, um carrego interessante. É um fundo também diversificado, 29 debêntures e taxa de administração bastante boa, 0,8. Então, esse fundo do Banco Inter, né, não é nenhuma recomendação, mas ele ficou ranqueado aqui na nossa sétima posição. Vamos para os finalistas. Aqui até ficou estranho, né, pessoal? Porque a gente tem aquela noção de que, às vezes, eu estou comprando fundo de uma gestora extremamente conhecida, por exemplo, eu compro o BDIF, do BTG, eu compro o IFRA, da Itaú Asset, ou compro o CADIF, da Quineia, e somente por isso o fundo ele é uma compra melhor, né? Então, a minha opinião é que a gente tem que avaliar o contexto geral, como a gente está tentando fazer nessa série de vídeos aqui. Por exemplo, o CADIF. Comprar o CADIF, se você olha apenas PVP, você compra o CADIF, porque ele está no patrimonial, né? Só que aí quando a gente vai para o dividend yield do fundo, você percebe que o fundo está entregando, né, basicamente 6 meses, uma métrica assim bastante baixa, né, 85 a 95% do CDI. Ele não está conseguindo bater a meta de entrega dele, né? Basicamente por quê? Porque a cota mercado está muito alta, né? Então o fundo entrega R$ 1 por mês e a cota mercado sempre em 130. Então, seu dividend yield ele vai ficar mais amassado, né? Então, apesar de ser um fundo sensacional, espetacular, o CADIF, né, hoje ele está caro. A realidade é essa, né? E por isso, na verdade, esse ranking ele acaba jogando o CADIF para uma posição até atrás de fundos menores do que ele, né? Não é verdade? Porque, afinal de contas, estamos comprando papéis. Então, na minha opinião, vale muito mais a pena você comprar um papel a 0,95
um papel com potencial de crescimento, do que comprar um papel que negocia 1,05, né, onde você já não tem mais essa alavanca de ganho de rentabilidade por valorização de cota, praticamente, porque a cota já está no máximo, né? E além disso, o dividend yield não está entregando. Então, você compra um fundo às vezes, porque o fundo é conhecido, é bom, tem bastante debênture na carteira, é Quineia, são fatos relevantes sim, né? Mas, novamente, a minha opinião é que a gente deve sim avaliar o contexto global, que é justamente o objetivo desse fundo. Então, esse fundo não é nenhuma verdade absoluta, não considerem esse ranking como uma coisa para você sair investindo, né? Esse ranking é, de fato, um chamado ao estudo, ok? Então, para que a gente avalie bem e veja o que a gente pode estar pensando e avaliando, né? Para tomar boas decisões. Então, veja, os fundos maiores aqui, por coincidência, ficaram quase por último no ranking, né? Então, a gente tem o CPTI aqui. Por que o CPTI ficou mal no ranking? Perceba, negociando com ágio, né, basicamente. E além disso, dividend yield, 12 meses, também ficou abaixo dos outros. A realidade é essa, né? A realidade é dura, mas é essa aqui. Quando a gente bota um do lado do outro e compara, perceba os outros fundos, dividend yield de 12 meses, todos verdes, né? E a gente tem aqui o CPTI, né, no caso aqui, desculpa, dividend yield dos 12 meses, né, amarelo, CPTI, IFRA também é amarelo, e aqui o BDIF que você tem, ele verde, né? Que está entregando melhor, né, basicamente. Mas perceba essa combinação. Então, um fundo com o ágio, né, o caso do CPTI e do BDIF, né, os dois com ágio. No caso do CPTI e do Infra, a gente percebe que eles estão entregando dividend yield de 12 meses menor do que a média do mercado, ok? Então, acho que esse é um ponto. E aqui perceba que o carrego da carteira do IFRA e do BDIF, ele é menor do que os demais fundos avaliados aqui até o presente momento, tá? Então, na minha opinião, isso são fatores, sim, relevantes para a tomada de decisão. Logicamente que não vai deixar de comprar, né? Quem comprou a um PVP menor fez um excelente negócio, né? Mas o chamado aqui é atenção, é se vale a pena comprar com ágio, né? Para ter um fundo que, às vezes, é um fundo que ele é mais conhecido, tem mais patrimonial, né? Tipo assim, mas basicamente. E o contexto? Como é que está o contexto? Então, vamos analisar esses três fundos que a gente viu aqui, que são os fundos maiores, mas que ficaram menos ranqueados nessa tabela aqui, pelo que eu já expliquei para vocês. Não que sejam fundos ruins, muito longe disso. São excelentes fundos. Mas essa fala aqui é na tônica de um momento de compra, né? Então, o Cadif, aqui, perceba. Como eu falei para vocês, PVP negociando a 1. Quem olha o PVP só compra pelo PVP, né? Ah, o fundo patrimonial excepcional, liquidez excelente, beleza. Mas aí você vai no dividend yield dele pagando 7,8 no mês, pagando 11,9 no 12 meses. Então, tá entre é o mais baixo, basicamente, dos 12, perceba, apesar de ser o maior. Por quê? Cota mercado muito cara, né? Basicamente isso está amassando o dividend yield on cost, né? Então, essa seria a fala sobre o Cadif, né? Além disso, taxa de administração, a mais cara de todas, né? Acaba também isso aí descontando na tua rentabilidade final. Então, tem que avaliar tudo isso, né? Momento da compra. Não é um fundo ruim, pelo contrário, é um fundo excepcional. Mas é o momento de comprar? Então fica aí a pergunta. Os outros dois que a gente avaliou, a questão do CDI e do IFRA, né? Pontos prós e pontos contras, principalmente também dividend yield de 12 meses, pagando na faixa de 12, né, pessoal? Então perceba, bem inferior aos demais aqui no mercado, né? Logicamente também excelentes fundos, né? Mas devemos pensar bem se vale a pena comprar com ágio. O IFRA, no caso, está um momento até interessante, porque o ágio ele ainda está com 1 aqui, né? Então, o que está pesando contra o IFRA é mais a questão do nível de pagamento, dividend yield, né? E o IFRA, apesar de ser um fundo bastante grande, ele é um fundo que ele tem 22 debêntures com duration 6,7, um pouco mais longa em relação aos demais. Então, a duration dele ficou na faixa amarela aqui também. Mas o que pesa contra o IFRA, perceba, é carrego de carteira. Então, o carrego da carteira dele é 5 IPCA mais 5,6, né? Então, isso, na nossa pontuação, que a gente colocou 2 pontos de peso, acabou pesando contra, acabou jogando o fundo mais para trás no ranking. Então, o que jogou o CPTI para trás no ranking? Ágio e o pagamento de dividend yield de 12,3, abaixo da média no mercado, dos demais concorrentes dele, não é verdade? Então, apesar de ser um fundo excepcional, hoje estaria ranqueado nessa posição.
Não estou dizendo que não é um fundo de potencial de compra, pelo contrário, é um fundo excepcional e excelente, assim como o Cadif, né? Mas a nossa reflexão é: será que é o momento de comprar? Né? Então, deixo essa pergunta para todos. Com relação ao IFRA, mesma coisa. Né? Se a gente olha só o PVP, você compra o fundo, mas é um fundo que está entregando abaixo da média dos concorrentes, né? 12,4 aqui, e que ele tem, na verdade, hoje, essa carteira dele, IPCA mais 5,6. Mas você pode falar: não, mas é porque a carteira dele é mais high grade do que os demais fundos. Sim, pode ser, porque a tomada de dívida dele pode ser que ele assuma menos risco nessa tomada de dívida, né? Por outro lado, ele tem menos possibilidade de realizar ganhos de capital por compressão de spread, como a gente tem visto algumas situações aqui, né? E não é nem esse o ponto central. Quando a gente avalia FII Infra, a gente percebe que todos os fundos com carregos bem melhores do que o IFRA, né? Até o exemplo do Cadif, né? Que é um fundo também, vamos dizer assim, todos eles são high grade, né? Mas vamos colocar aqui, o Cadif também é high grade, mas o carrego de carteira dele é 7,5, né? Então, versus o carrego de carteira do IFRA, que a gente viu aqui. Então, esse é um ponto, pessoal. Esse é um ponto com relação ao IFRA que fez ele ficar um pouquinho atrás na nossa tabela aqui de avaliação. E por fim, né, por último, aqui, a gente não falou do BDIF, né? O BDIF também, mesmos fatores, né, que estão fazendo ele ficar um pouquinho para trás da tabela, negociação com ágio, carrego de carteira, né, e a taxa de performance que ele cobra aqui a mais, que os outros fundos também não têm esse diferencial aqui. Então, no nosso ranking, como a gente adotou critérios objetivos e não subjetivos, esses 3 fundos, apesar de serem fundos ótimos, excelentes, fundos grandes, eles acabaram ficando menos ranqueados em função do que eu passei aqui, em função basicamente de ágio, em função de ter um carrego de carteira menor, e em função do dividend yield de 12 meses estar mais baixo. Então, isso acabou baixando a pontuação do fundo em relação aos demais. Novamente, aqui eu queria colocar um caveat, um disclaimer. Então, não interpretem isso como uma contra-recomendação. Pelo contrário, são fundos excelentes. Eu recomendo que vocês estudem esses 3 fundos e avaliem. Acho que muita gente tem na carteira, eu tenho também, então, alguns deles, né? Mas a gente tem que avaliar realmente o momento de compra. Então, a grande questão aqui é se é o momento de compra ideal ou não. Esse é o ponto. Em relação às demais ofertas e produtos que a gente tem no mercado. Então, se a gente está no mercado, vamos avaliar todos, né? Vamos fazer uma avaliação sincera e honesta sobre tudo que está aqui. Novamente, esse vídeo não é uma verdade absoluta. É uma opinião pessoal, né? É uma opinião pessoal minha. Não quer dizer que essa opinião pessoal está certa. Então, que cada um interprete a sua maneira, né? E a ideia é que essa opinião agregue algum tipo de valor na linha de pensamento de cada um. Pode ter gente que pensa totalmente diferente do que eu ranqueei aqui, certamente vai ter, né? Mas aí são opiniões pessoais que são particularidades de cada investidor, sendo ele investidor geral, qualificado ou profissional. Isso não vem ao caso. Mas a gente tem linhas de trabalho diferentes, né? Eu estou expondo aqui, então, de forma muito franca, a minha linha de pensar, né? Parte dela, né? Parte da minha linha de pensar. Então, pessoal, para fechar o ranking, ficou no final aqui o RBIF, o da Rio Bravo, né? Esse fundo ele foi penalizado por critérios aqui de realmente liquidez muito baixa, patrimonial, e também o dividend yield dele do mês e dos 12 meses não está muito alto. Então, realmente, ele acabou ficando por último no ranking em função disso aí. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos aqui. Encerro ela nesse último vídeo aqui. Espero que vocês tenham aproveitado bastante esse trabalho aqui, né? Eu preparei realmente com bastante carinho para que a gente analisasse junto. Espero que vocês assistam com detalhe esses vídeos até o final, né? Às vezes aí coloca na velocidade número, sei lá, 1,5 aí, porque talvez eu falo muito devagar, né, pessoal? Então, que isso sirva de material base para um estudo, avaliação, um estudo comparativo, reflexão, né, sobre a forma de investir de cada um também. Esse vídeo, novamente, não é nenhuma recomendação de investimento, não vamos sair comprando porque existe um ranking aqui que foi feito, né? Então, não faça isso, né? Você pode estar perdendo dinheiro fazendo isso. Você tem que ver se isso convém à sua carteira, se isso convém à sua lógica de compra, se você pensa também dessa maneira ou se você tem uma opinião diferente. Então, deixo esse vídeo aí para vocês analisarem, estudarem. Bons estudos, bons aportes e até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus, pessoal.